Porque assim, tem inúmeras maneiras de você conseguir um green card, né? Sim, independente se é humanitário, ou se é por emprego, ou se é por família, o intuito é sempre o mesmo, né? Proporcionar aos filhos um futuro melhor. Vai reclamar com o governo, se é eles que têm a caneta. Ah, eu adoro reclamar com o governo. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita honra e alegria que eu trago aqui para vocês ela, que brasileira, veio com os pais aqui para os Estados Unidos, ainda nova, decidiu pela carreira de advogada e hoje ajuda famílias a realizarem o sonho de viverem, trabalharem aqui nos Estados Unidos. Com vocês, Luciana Fischer. Obrigada, Mel. Obrigada por me ter no seu programa. Ah, eu que agradeço, Lu. E assim, a Lu é uma amiga pessoal minha. Sou muito honrada em tê-lo como amiga pessoal. Ela tem uma carreira maravilhosa aí de advogada de imigração. E eu queria que você me contasse um pouquinho, primeiro, como é que foi migrar com seus pais, né? Enquanto família, enquanto filha. Como é que foi esse processo? E depois você me fala um pouquinho como é que é ajudar as famílias a realizarem esse sonho do green card, dos vistos de permanência e de trabalho. Claro. Bom, eu vim para cá com 14 anos. Eu vim filha, né? Os meus pais aqui realmente imigraram para cá e a gente veio na cola. A minha mãe, a nossa família é meio global, né? Minha mãe é portuguesa, que cresceu na Angola, que imigrou para o Brasil, aí conheceu meu pai. O meu pai também trabalhava numa multinacional e viajava com muita frequência. E, como eu falei, quando eu tinha 14 anos de idade, foi quando eles expatriaram, a empresa do meu pai expatriou ele para os Estados Unidos e a gente veio criança para cá. Então, a minha família já está aqui nos Estados Unidos. Eu tenho poucos vínculos hoje com o Brasil, porque meus pais estão aqui, os meus irmãos estão aqui, e a gente meio que cresceu, por isso que eu sou um pouco agringalhada um pouco. Ela é mais americana do que brasileira. Já está aqui há mais tempo, né, do que vivia no Brasil. Não, sim, com certeza. Eu acho que eu tenho ainda muitos dos valores do Brasil. Eu me relaciono muito com brasileiros porque eu amo a cultura, eu amo a afinidade, né? Mas também tem muitas coisas aqui dos Estados Unidos que eu embrace, né? Com uma linguagem que é um pouquinho difícil para mim já em português. Mas meu marido é americano. Filho americano. Filho. Bom, o meu filho fala que ele é americano. Eu falo, Nicolas, não, você é um quarto português, um quarto brasileiro e metade americano. Reconheça que você não é só americano, que você tem muita da sua cultura, sabe, do seu background também é brasileiro. E, assim, eu tento preservar, né? Então... E como é que foi? Mas então, assim, vindo com eles, né? Teu pai é expatriado e tal, então foi mais fácil esse processo de legalização, de trabalho aqui. Então você não sentiu, você não teve a dor de quem precisa do documento, né? Daquela ansiedade. Como criança, não tanto diretamente a parte jurídica do processo, né? Porque eu tinha 14 anos. Mas a parte de sentir essa transição, sim. Ok. Então, por exemplo, o meu pai, ele só fez a transição da nossa família para cá uma vez que ele estava estável aqui nos Estados Unidos. Então, houve um período de um ano e meio, que ele ficava vindo para os Estados Unidos e ficando bem ausente da família, porque ele não queria que a família toda viesse meio que numa, sabe... Sem planejamento. Sem planejamento, exato. Então, ele queria que, de certo, saber que ia dar certo aqui, porque ele não queria desligar toda a família do Brasil sem ter uma estrutura já aqui.
Então foi um período assim que, como filha, eu senti. Eu Tá. senti a ausência do meu pai, eu senti o meu pai indo e vindo, a exaustão que isso demandava. Então, assim, mesmo criança, eu senti. Tá. E chegando aqui, eu senti, sabe, as dores de um imigrante, né? Eu cheguei sem falar uma palavra em inglês. Então, antes não, Ah, não tinha, era zero inglês. Zero inglês. Quando eu cheguei aqui era zero inglês e num momento aqui nos Estados Unidos que não haviam muitos brasileiros. Não tinha WhatsApp Então, para você ter grupos, né? não. Facilitar ali entrosamento. Exato. Então eu ainda tenho cartas que eu mandava para as minhas amigas no Brasil. Era carta, envelope, correio internacional, porque não tinha as E era facilidades caro que ligar, existe. né? Nessa época. Exato, era caro ligar, não tinha, como você falou, WhatsApp para ficar mandando mensagens ou mesmo para ligar. E também eu senti com a adaptação aqui, porque hoje em dia, se você vem para Miami, todo mundo fala português. Mesmo o pessoal que fala espanhol, eles entendem o português porque é tão falado aqui em Miami. Quando eu cheguei, eles escutavam eu falando a minha tentativa de inglês, eles perguntavam se eu era francesa, porque o sotaque Aham. parecia mais com francês. E vocês Eles não vieram direto para a reconheciam. Flórida, vieram para Miami. Sim, sim. A gente veio para Miami, daí eu fiquei aqui em Miami por 3 anos, fiz a minha high school aqui, daí fui para UF, para undergrad, fiquei 3 anos em Gainesville, voltei por um ano para fazer uma internship no escritório de promotoria aqui, o State Attorney's Office, e daí eu decidi que realmente eu queria estudar advocacia e fui para Minnesota, para Minneapolis. Eu fiquei 3 anos em Minneapolis e depois resolvi voltar para Miami para ficar próximo aos meus pais. E como é que foi o processo de, assim, se encontrar enquanto advogada imigratória? Onde você Aham. entendeu que falou assim, não, eu quero ajudar as famílias a realizarem esse sonho? Que é o sonho, né? Talvez acho que o Sim. maior sonho da vida de muitas pessoas é ter a documentação, é estar legal aqui nos Estados Unidos, é conquistar o green card. É. Olha, eu sempre soube que eu queria fazer algo para ajudar pessoas. Então, o meu fator motivador é ajudar as pessoas. Então, quando eu fui para undergrad, para a Universidade da Flórida, eu realmente não tinha a intenção de fazer advocacia. Aqui nos Estados Unidos é mais diferente do que no Brasil, onde você faz colegial, mais direcionado à carreira que você vai fazer. Aqui você faz high school, que é mesma coisa para todo mundo. Quando você vai para a universidade, você seleciona um major, mas você pode mudar. Uhum. E eu fui muito para a área de political science, international relations. Eu pensei que eu queria seguir uma profissão de diplomata, né? Certo. International relations. Só que eu fiz uma internship com o senador Lemieux, e ele falou: olha, eu acho que você tem potencial para advocacia. Você já considerou? E eu não tinha considerado, até então eu não tinha nem considerado advocacia para minha carreira. Daí ele falou: olha, eu tenho um contato com com o State Attorney's Office em Miami, vai, faz um ano de internship, vê se você gosta, e se você gostar, então daí a gente, Te sabe, auxilia. a gente te ajuda a ir para law school. Então eu fiquei um ano trabalhando no State Attorney's Office, eu tinha contato direto com as vítimas e os testemunhos de crimes, de felonias aqui nos Estados Unidos. Então, esse contato eu falava muito com as pessoas que realmente sofreram por causa dos crimes cometidos. E eu me identifiquei com a lei. E Tá. eu fazia muito mais do que o cargo que eu exercia, né? Então eu ficava, depois que eu terminava o trabalho, eu ficava after hours, É né? Caxias, tá? Eu vou contar um segredo. É Caxias. É Caxias, não sei o que é Caxias. Caxias é assim, ó, toda certinho, estuda bastante, faz... Sou mesmo, sou uma nerd. É. Então eu ficava lá com os advogados, a gente falava sobre estratégia, sabe? Então eu gostei muito da área de advocacia. Então apliquei para Law School, fui selecionada uma das top Law Schools dos Estados Unidos, Minnesota Law Top 20, especificamente para Human Rights. Ok. Então eu selecionei a Universidade de Minnesota porque é ranqueada no top para Human Rights Law. E quando eu fui, eu tentei fazer leis criminais, mas
eu acabei fazendo uma clínica de imigração. Então, aqui você tem, quando você estuda advocacia, você também tem clínicas onde você aprende a parte prática de advogar. Ok. E eu fiz a Immigration Clinic. E eu amei a imigração, porque eu acho que... Deixa eu ver como é que eu explico isso. Em leis criminais tem muita parte cinza, onde Tá. a pessoa às vezes Não é comete preto um no crime. branco. Exato. Às vezes a pessoa realmente comete um crime, mas as intenções por detrás eram necessidades. Então, realmente é uma coisa muito ruim que a pessoa fez. Claro que tem crimes horríveis, Aham. né? E eram os crimes que quando eu estava no State Attorney's Office, eu lidava com esses crimes. Mas há outros tipos de crimes onde você tem que considerar a influência, sabe? Que a Digamos que pessoa... os fins justificam os meios. É mais ou menos nesse Mais sentido. ou menos. Ou então, de onde que a pessoa vem, sabe? O entorno O entorno. diz A situação social, situação familiar e tudo mais. Quando eu olho para a imigração, eu vejo que, poxa, as pessoas vêm para os Estados Unidos com um fim que geralmente é um fim de ajudar a sua família. Seja os pais que vêm para os Estados Unidos querendo dar uma educação melhor para os filhos, o que eu sinto na pele, porque é o que eu passei como filha. Sim. Ou então, pessoas mais humildes que estão tentando dar oportunidades para os filhos, né? O pessoal que vem do México tentando, sabe, aceitando empregos, sabe, horríveis para poder dar uma oportunidade para os filhos, né? Então, eu senti que essa área da lei era a área que eu mais me identifiquei, porque independente se é humanitário, ou se é por emprego, ou se é por família, o intuito é sempre o mesmo, né? Proporcionar aos filhos um futuro melhor. Aham. E eu acho que os meus pais fizeram essa decisão por causa de mim, por causa dos meus irmãos. Então, isso é o que me realmente motivou a seguir com uma carreira de advocacia focada nas leis de imigração. E como os meus pais vieram por emprego, né? Meu pai veio com visto L e depois conseguiu o green card pela empresa. Eu me identifiquei mais com isso, né? Com esse perfil de clientes. Então, eu comecei já direto em 2005, que foi quando eu comecei a atuar com leis. Eu fui direto para Business Immigration. Então, esse hoje é o teu nicho. Business Immigration. Business and Investment Immigration. Ok. É o meu foco. Tá. Porque assim, tem inúmeras maneiras de você conseguir um green card, né? Sim. Não é? Porque o que a gente conhece hoje é um EB2, um EB5. Então você tem maneiras humanitárias, asilo, temporary protected status, convention against torture. Então essa é a parte mais humanitária. Você tem casos de deportação, onde você tenta plead your case para um juiz imigratório, onde você fala, olha, eu já estou aqui há 10 anos, ilegal, eu tenho filhos americanos que vão ser impactados pela minha deportação. Então, tem certas questões humanitárias que não são as que eu lido. Ok. Eu lido com Business and Investment Immigration. Então, pessoas que vêm por investimentos, estão criando novos negócios nos Estados Unidos, estão investindo em fundos estruturados para o intuito de conseguir um green card. E também a maneira que os meus pais vieram. Então, vistos Ls, EB1C, que é transferência de executivos para o Green Card, habilidade extraordinária, National Interest Waivers, empresas que estão patrocinando o Green Card, então, Labor Certifications. Isso é o que o nosso nicho na parte de imigração. E alguém vem, então daí vem um cliente chega até você... E daí ele fala assim, olha, eu tenho habilidades extraordinárias. Ele já chega, geralmente já chega com o caso pronto. É assim, ele fala assim, eu olhei no Google e eu me encaixo aqui. Daí você tem que dar uma educação, você tem que educar o teu cliente e falar assim, olha, não é bem assim, teu caso é melhor, né? E por outro tipo... tem mudado muito nos últimos anos. Eu estou fazendo isso já há 20 anos. Eu diria que há 10 anos atrás, a pessoa vinha e eu identificava a estratégia. Ainda acontece dessa forma, mas muitas pessoas hoje com ChatGPT, com, YouTube videos, influencers e não sei o quê, muita gente vem e vem direto, eu tenho National Interest Waiver.
eles falam assim, eu sei que eu me qualifico para o EB2. E daí eu já viro e falo, não, peraí, EB2 é uma categoria, você está falando sobre company sponsorship ou self-sponsorship? Não, aquele de habilidades especiais. Daí eu já sei que a pessoa foi, olhou YouTube e viu, sabe, muito do marketing que tem sobre National Interest Waivers. E daí eu tenho que sentar e falar, não, peraí, o que você viu é, é marketing. A gente tem que falar sobre realmente se você tem mérito para essas aplicações, porque não são fáceis, sabe? Facilidade todo mundo tenta vender. Sim. Quando você vai falar com um advogado sério, o advogado não está lá para vender nada, o advogado está lá para advise. Então, eu estou advising a client sobre os méritos de tal aplicação. Então, eu me ponho como o officer de imigração, eu estou vendo se eu realmente aprovaria o caso. Então, eu estou mais escutando do que falando e eu estou tentando julgar para ver se realmente eu acho que tem um caso com mérito. Porque assim, já houveram casos em que você falou assim, olha, eu não vou pegar o teu caso, não tem Nossa, como te aceitar muitos. como cliente. Isso também faz Muitos. parte da idoneidade, acho que do escritório, Sim, um para não escritório vender um sonho que sério. não vai conseguir realizar. Um escritório sério de advocacia faz isso. Eles Tá. estão julgando se realmente há mérito, para daí ver se realmente vão aceitar a representação ou não. Um bom escritório de advocacia, um bom advogado, vai falar para você se realmente você tem um bom caso ou não. Claro que a gente não tem controle se a imigração vai aprovar ou não, mas a gente tem a experiência de muitos anos. Aham. O que eu tenho visto muito durante essa última década são lugares que não são nem escritórios de advocacia. O pessoal chama, eles chamam de consultores, alguma coisa assim. O que eu não entendo, porque quem consulta em leis é advogado. Mas tem muita gente que fica falando, não, eu já vi campanhas de, se você é piloto, você tem habilidades especiais. Se você é dentista, você tem habilidades especiais. Como se bastasse ter um diploma para ter habilidades especiais. Mas não é isso, você tem que Exato. ter. Não, você tem que ter mérito na argumentação. O argumento de National Interest Waiver você tem que argumentar que há uma importância nacional para os Estados Unidos e um mérito substancial do que você vem fazer aqui nos Estados Unidos. Então, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas é o que você vem fazer? Né? Você já tem um propósito específico, algo específico, ou você só está vindo para mim falando, eu quero imigrar, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer no país. Ok. Porque começa por aí. Você tem que ter algo, um specific proposed endeavor. Daí, em cima desse specific proposed endeavor, é que a gente, sabe, desenvolve uma estratégia. Daí a gente tem que ver, a pessoa realmente tem renome, é reconhecida por sucessos passados, tem educação, tem experiência para sabe, desenvolver esse plano específico que você tem para os Estados Unidos, e é um plano que realmente terá impacto para beneficiar o país, ou é algo muito pequeno, muito simples, que não vai beneficiar de forma mais macro os Estados Unidos? Então, esse é o National Interest Waiver, né? Então, não é, eu sou dentista, eu sou piloto. Eu já vi casos que vieram para uma segunda opinião para o nosso escritório, onde a pessoa pode até ser dentista no país dela, mas se não, sabe, se não é apta a... Por que haveria necessidade dos Estados Unidos precisar dela especificamente, né? Acho que é mais ou Exato. menos nesse sentido, assim, de... E mesmo um dos argumentos que é muito que esses consultores fazem muito é labor shortage. Não tem gente o suficiente nos Estados Unidos. Pode até ser, mas é uma lei diferente, que não é o National Interest Waiver, que lida com labor shortage. E o Congresso tem que listar essa profissão no Schedule A Occupations de Labor Certifications, não de Labor Certifications, o Schedule A Occupations para a categoria B3. Para poder argumentar que realmente não precisa do Labor Certification. Então, é algo meio técnico, não sei se você quer entrar nessas... Não, mas ok, mas méritos. dá para entender, então, que assim, cada caso, óbvio, né, vocês... Ali, acho que eu entendo que o escritório de vocês é um escritório boutique, não é um escritório que Não trabalha é com de volume de pessoas, Não. acho que é bem personalizado, né? Nem você falou, a gente... Graças a Deus, pode escolher o cliente que vem até a gente para a gente dar continuidade no caso.
Eu acho que na carreira de cada advogado chegará um ponto, especialmente se é um advogado que tem o seu próprio escritório, chegará um ponto onde você tem que fazer uma decisão se é o quanto você quer escalar o seu escritório, né? É, eu optei por não escalar. Ok. Tive essa oportunidade, tenho sempre essa oportunidade, porque tem muitos outros escritórios que querem adquirir o nosso escritório. É sempre uma decisão. Mas eu gosto do contato direto com o cliente. Eu não quero ter layers, né, de camadas de onde o cliente não consegue falar comigo, o cliente não consegue debater estratégia comigo. Toda vez que eu pego um caso, eu falo, olha, a gente vai ter que ter um stream of consciousness. Eu não vou ter uma resposta para você exata. A gente vai ter que chegar a essa resposta juntos. O que eu tenho é conhecimento jurídico. Você que conhece melhor a sua história. Juntos a gente vai criar essa estratégia. Mas não é eu falando para você, a gente vai fazer assim, 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 a gente vai conseguir, porque não existe isso, né? Imigração é como se você estivesse indo perante a corte. Só que, sabe, você essencialmente está expondo o seu argumento e esse argumento vai ser julgado. Quem vai julgar é a imigração. Mas quanto mais você tem de argumentos, sabe, de fatos para expor, você não está reciclando, sabe, cartas de um outro caso para esse caso, porque o outro caso vai ser uma história única. O seu caso é diferente do outro caso. Então, não é reciclar documentos, não é reciclar cartas ou, sabe, É bem específico, argumentos jurídicos. né? É tailor-made. É tailor-made, Ô, exato. Lu, e qual caso, assim, que vocês já cuidaram, que mais te marcou? Qual você falou assim, poxa, esse caso é super difícil, eu vou pegar, é super difícil, e no final, assim, deu super certo. Tem algum, assim, específico? Nossa, tá cheio. É, Gente que do bom. céu. Você mexe com sonho, 20 né? Como é anos, que é? né? Não, olha, tem um caso recente que a gente acabou de ganhar, onde a gente nem começou com o caso. O caso veio de um outro escritório, Tá. onde o erro não foi do outro escritório, foi da imigração. Tá. Foi um caso de National Interest Waiver, foi aprovado, o marido e os filhos conseguiram o Green Card, a esposa não conseguiu o Green Card por um erro do governo. E E como é que vai reclamar com o governo? Se é eles que têm a caneta. eu adoro reclamar com o governo. Se você vai me Eu perguntar adoro uma advogado. coisa que eu gosto de fazer é reclamar com o governo. Você me perguntou os casos que mais me impactam. É sempre reclamar com o governo. Quando o governo erra, eu amo esses casos. Legal. Então, nesse caso em particular, essa pessoa foi para 3 advogados e os 3 advogados falaram a mesma coisa. Você vai ter que voltar para o seu país, a gente vai ter que fazer uma petição pelo seu marido, vai demorar 3 anos, Uau. você vai ficar separado da sua família. Ou então a sua família tem que voltar com você. E assim, quando ela veio para mim, já tinha falado com esses 3 advogados, ela já estava falando que, olha, você é a minha última esperança, porque eu não vou ficar aqui ilegal, mas eu também não, sabe, eu acho que a gente vai abrir mão desse green card para todo mundo, vai voltar. E eu falei, não, peraí, um erro foi feito. Vamos ver quem fez esse erro, mas foi o governo, sabe? A gente vai argumentar isso. E eu nem cobrei inicialmente. Eu falei, olha, dá toda essa documentação, eu vou para o Deferred Inspections, eu vou ver se foi eles que fizeram um erro. Fui lá, eles explicaram a razão do porquê que eles fizeram de tal forma. Daí ficou claro na minha cabeça que não foi o CBP, o Customs and Border Protection, foi o USCIS. Eu falei para eles, então a gente vai ter que argumentar com o USCIS. Fui lá e apliquei, argumentando que o erro foi cometido. A decisão saiu agora em julho, de que eles realmente cometeram um erro e o Green Card chegou para a pessoa. Essa família agora está unida, não precisaram ninguém abrir mão do Green Card, não precisaram voltar para o seu país, ela está feliz da vida, e assim, é uma história que, é um caso que, sinceramente, eu nem cobrei muito para, sabe, porque realmente era uma coisa simples. O governo fez um erro e era consertar o erro. Só que a maneira que eu escolhi para consertar o erro teve menos impacto para a família. O que não quer dizer que os outros 3 advogados que criaram outras estratégias estavam errados na estratégia que eles proporam. Mas, como eu falei, para mim, eu sempre escuto mais do que eu falo.
Então, o que eu estava escutando do meu cliente é que, olha, eles estavam prontos para abrir mão do green card deles, porque family separation não ia Aham. acontecer. Ou eles abriam mão do green card e todo mundo voltava, ou eu achava uma maneira diferente de fazer o caso. Então, escutando as necessidades do meu cliente, eu propus essa outra estratégia que tinha também um risco, né? Aham. Mas tudo tem risco, Tudo. né? Então, eu falei da minha estratégia, eles falaram, então tá, eu estou disposta a aceitar esse risco porque a minha alternativa é abrir Já mão não de estavam mais com tudo. esperança, né? Porque a solução que esses outros advogados me deu não era uma solução para mim. Aham. Então, e a gente ganhou. Ah, que legal. Daí teve Parabéns. um outro essa semana que foi a mesma coisa. Veio de outros advogados, onde o caso foi aprovado para o resto da família e não para a filha, que quando o argumento foi feito tinha menos do que 21 anos, mas quando finalmente eles foram para o consulado para pegar o green card, eles excluíram a filha que já tinha mais do que 21 anos porque eles aplicaram incorretamente o Child Status Protection Act. Até você falou isso de idade. Até quantos anos a filha, né, os filhos da família podem entrar no mesmo processo de green card? É uma regra complicada e foi por isso que o consulado errou na aplicação dessa lei, mas essencialmente 21 anos é o cut-off age. É quando Não é 18, eu achei que fosse 18. 21. Ok. 21 é quando membros da família podem derivar o green card pelos pais. Tá. Só que a burocracia do governo. E essa burocracia você não consegue controlar. Então, o Congresso passou uma lei que se chama Child Status Protection Act, que diz que durante esse período de burocracia, onde o governo está demorando muito tempo para decidir o caso, a data de idade do filho é congelada. Fica como, olha... É da data de entrada da petição. Exato. Então, se uma semana antes de eu completar 21 anos, eu entrei com a minha petição, até a imigração e o USCIS fazer a decisão se eles vão aprovar essa petição ou não, a minha data fica congelada. Ok. Depois disso, tem que ver se tem um número de visto disponível, porque há cotas. Tá. Se há um número de visto disponível, daí a criança tem 1 ano para seek to acquire o green card. Então, nesse caso especificamente, o cliente cumpriu com isso. Tá. A imigração é que demorou muito tempo. E daí, quando finalmente chegou no vamos ver de dar o green card, eles viram a data da filha, a idade da filha, e falaram, não, você já tem 23 anos. Demorou 3 anos para eles conseguirem o agendamento no consulado. Daí, não, você tem 23 anos, você está aged out. Daí veio a família toda, a filha maior de idade ficou no país dela, e eu fui lá e argumentei com o consulado que eles fizeram um erro na aplicação do Child Status Protection Act. E essa semana agora, aliás, semana passada o consulado reconheceu que fez um erro. E mandou um e-mail pra gente que a filha pode voltar para o Rio de Janeiro Que beleza. e fazer a entrevista de green card. É gostoso, né? Você, além de proporcionar esse sonho da família toda ficar, ficar unida, né? Ficar Não unida, ter porque... esse distanciamento. Exato, porque, de novo, qual é o meu fator motivador? É sempre sabe, a parte mais humanitária, a família. Eu entendo o que é isso. Eu não gostaria, de jeito nenhum, de ficar longe da minha família. E a maioria dos meus clientes é assim. É muito difícil ter um cliente que fala, não, eu quero ficar longe da minha família. Não. Então, assim, eu tento escutar mais do que falar, porque eu tento entender a necessidade do meu cliente para daí criar uma estratégia para essa, sabe? Personificada. Exato. E qual nacionalidade mais vocês atendem no escritório hoje? De todos os países. Assim, eu diria que brasileiros Porque hoje são vocês têm escritório muitos... é Miami, New York e DC. E Washington, DC. Nova York é mais um China practice e aqui em Miami é mais Latin America based. Mas como eu sou a head do Immigration Practice do escritório, eu tenho de várias nacionalidades. Mas também porque eu falo português, eu lido com muitos casos de brasileiros, porque
tem essa afinidade de línguas. Então, com os clientes que falam chinês, por exemplo, eu tenho que lidar com os advogados lá de Nova York que a gente tem para, sabe, fazer a ponte de línguas. E muito chinês também querendo vir para os Estados Unidos. Demais. Nossa, Ah, é o país que mais demanda. China e Índia são os países que mais demandam a imigração para os Gente. Estados Unidos. E daí, assim, cada país tem um número de cotas que os Estados Unidos permite o green card. Não, a Ou maneira não? que funciona Ou é geral? o Congresso, para cada ano fiscal, determina qual é a cota de vistos, Isso no geral. no geral. Depois Daí, ele separa por país. se há um país que demanda mais do que 6% dessa cota, daí cria-se uma fila de espera que é específica por país. Então, se você vai lá no Visa Bulletin, que é o que o Departamento de Estado publica, você vê, tem Worldwide, que é o mundo inteiro, daí você tem China, Índia, México, não lembro outro país, Vietnã, se eu não me engano, e Philippines, se eu não me engano. Os que mais têm retrogression, que é a fila de espera maior, é China e Índia, porque são os que demandam E os países mais populosos também que a gente tem no mundo. O Brasil não demanda o suficiente para chegar nesse threshold de 6%. Então a gente não tem nem 6% Não, aí do total. worldwide. Os brasileiros entram no Worldwide Visa Allocation. Então, a alocação de vistos é o mesmo se você é brasileiro ou se você é espanhol. E daí, assim, você é um ponto de contato, você deve ser a primeira pessoa que eu acho que, né, quem quer imigrar, né, então vem você até, acho que muita segurança, acaba se identificando e pega muitos conselhos, né? Porque assim, o migrar, o tirar o green card, não é só tirar o green card, que você tem a parte de tributos, a gente tem assim várias outras coisas, né? Educação para os filhos e até mesmo a cultura diferente, você tem essa adaptação. É um processo nem sempre fácil e que demanda muito planejamento. Sim, né? Com certeza. E uma das coisas às vezes eu sou o primeiro ponto de contato, às vezes não. Às vezes é o realtor, né? Às vezes é o realtor, ok. Às vezes é a pessoa que está vendendo a casa. Muita gente vem para mim falando, já comprei casa, já sei a escola que os meus filhos querem ir. Eu preciso agora saber a questão do visto. Daí você tem que parar e falar, não, peraí. Não é de noite para o dia que a gente consegue isso. A mesma coisa com planejamento tributário. Muita gente vem para mim perguntando de questões tributárias. Os Estados Unidos, a lei dos Estados Unidos é muito complexa. Então, a minha área de expertise é imigração, não é tributária. Mas, porque muitos dos meus clientes têm perguntas tributárias, eu já tenho pessoas... parceiros você confia. Exatamente, que eu confio, porque isso é muito importante, né? Eu só indico para quem confio. Eu não vou indicar, eu prefiro até falar, eu não tenho a quem indicar se eu não confio. Mas são pessoas que, sabe, que têm um domínio da lei que diz respeito à parte tributária. Então, é como se fosse um médico, né? O médico que está tratando do coração não vai tratar do pé. E vice-versa. Então, é muito sinergético o que eu, sabe, trabalhar com outros advogados. Tem advogados corporativos, tem advogados tributários, tem advogados de família, sabe? É muito especializado a área que cada um atua. E tem muita interplay entre os advogados. É importante fazer esse estudo, principalmente quem quer vir para cá, quem tem business no Brasil e vai manter esse business no Brasil. Porque, assim, acaba saindo, maioria das vezes, eu diria acho que até 90% das vezes, é mais caro vir para cá. É mais caro viver aqui, né? Mesmo quando você tem escolas gratuitas para as crianças, porque essa parte de tributação, às vezes você acaba pagando no Brasil, acaba pagando a diferença também, né? Com os impostos aqui. Então, fica a dica de realmente fazer esse planejamento para, né, o quanto antes. Nem sempre também, né, dá certo. Tipo, no meu caso, eu vim com as minhas filhas, vim só eu e ela. Eu vim para tirar um ano sabático, estudar. Elas estudarem, elas aprenderem inglês e cá estou eu, 7 anos depois, aqui em Miami. Amo esse lugar, amo a Flórida. Eu acho que os Estados Unidos te dá uma segurança que, infelizmente, o Brasil não tem hoje, já há bastante tempo. Mas, realmente, se eu for
pensar na parte do dinheiro pelo dinheiro enquanto pagamento de tributos, é mais caro viver aqui. Com certeza. Eu dou uma palestra para muitos advogados tributários. Como eu falei, é sinergético, mas são diferentes práticas. Então, uma palestra que eu dou muito para advogados tributaristas como é que eu vou falar em português? O título da palestra é Your Wife Doesn't Want to Study Anymore. What's next? Que é a sua esposa não quer mais estudar. E agora? Porque muita gente vem aqui pensando, olha, eu quero morar nos Estados Unidos, mas eu não quero pagar imposto nos Estados Unidos. Então eu vou botar minha esposa, meu marido para estudar, eu venho aqui com a minha família, fico tocando o meu negócio do Brasil daqui remotamente, e eu tenho 5 anos de isenção tributária. Isso causa um peso enorme para o casamento, né? Então, muita Cansa, gente. Ficar, quem não quer, para quem não quer aprender, tá lá só por quem papel. vem realmente para estudar é uma coisa, mas coisa, quem está estudando só para manter um visto, para poder tá aqui com a família, é um desgaste. Daí tem a questão também de que trabalhar remotamente nos Estados Unidos é uma área cinza da lei, né? Porque você está trabalhando sem uma permissão de trabalho. Então, mesmo sendo à distância. Talvez. Não há case law que é on point. Então, eu já vi pessoas tendo problemas em adquirir uma renovação de um visto, por uma alegação de que a pessoa trabalhou ilegalmente nos Estados Unidos porque não tinha visto de trabalho, mesmo trabalhando remotamente. Né? Daí você tem 2 fases, que a primeira fase é você previne um problema. A segunda fase é você endereça o problema, que aí é brigar com a imigração. Eu falei que eu adoro brigar. Mas se você pega um caso onde você ainda não precisa brigar, você alerta. Você alerta o cliente. Olha, uma questão cinza da lei, pode dar problema, não sei se vai dar problema. Uma das perguntas favoritas do cliente é, mas como que daria problema? Onde a gente nunca pode dizer. Como que a imigração vai saber? Como que não sei o quê? Não tem como eu dizer quando esse problema vai surgir e como endereçar. Eu tenho como alertar e depois eu tenho como brigar, né? Então, a questão é sempre essa, planejamento de curto e longo prazo. Sabendo que há um potencial de você querer ficar longo prazo aqui, sabe? Discute direitinho isso, mãos a mãos, entre o advogado tributarista e o imigratório, porque a maioria dessas pessoas vão para o tributarista sem falar com o imigratório. E daí falam, não, a gente só vai ficar estudando, a gente vai pegar um sabático e depois as coisas mudam. Ao mesmo tempo, quando você fala com o advogado imigratório, você também tem que estar falando com o tributarista, porque há certas coisas que você pode fazer antes de virar um residente fiscal aqui nos Estados Unidos para minimizar o seu impacto tributário. Então, é um planejamento que não é só eu que vou fazer e que não é só o tributarista que vai fazer, mas planejamento. Né? E não seja a pessoa que venha comprar a casa. Já está com tudo pronto, sem estar com direito de viver e trabalhar aqui, né? Exato. Eu falei que eu vim com o visto estudante, mas não falei. Depois eu apliquei, enquanto estava com o visto de estudante, eu tirei o visto de estudante lá no Brasil. Então eu pude ir e vir, que é diferente também quem tira visto estudante aqui, né? Não pode ficar saindo do país, né? Exato. Uma coisa é o visto, outra coisa é estadia. São 2 coisas distintas. Então muita gente tenta entrar como turista para fazer uma mudança de status. O que você está fazendo é mudar o seu status, mas não o visto. O visto é o que você precisa para entrar e sair do país. Então, você pode mudar o status, ser aprovado aqui, vai para o consulado, eles negam. Então, há sempre uma instabilidade, sabe? E daí, depois que eu, enfim, né? Estava com visto estudante, daí eu apliquei para o EB5, saiu o meu green card, enfim, depois, maravilha. Mas passei por essa ansiedade. Tem um período, quando a gente muda esse status, tem um período que a gente não pode sair aqui do país, são 90 dias. Nessa época, meu pai ficou doente, eu estava quase abandonando o green card para ir vê-lo, para ficar lá perto. Daí, graças a Deus, né, aquela coisa de, não, vou abandonar tudo, daí, graças a Deus, daí melhora. Então, melhorou. Então, assim, realmente esse sonho do Green Card, o sonho de vir para os Estados Unidos, tentar né, viver nesse país das oportunidades, da liberdade, não é fácil, né? Eu acho que é válido, mas tem que ser bem planejado e calculado.
E como eu falei, eu estou sempre enfatizando a mesma coisa. Eu sou advogada que escuta mais do que eu falo, porque eu não vou falar para você, Mel, faça dessa forma. Eu vou falar, Mel, me fala, quais são os seus objetivos, quais são os seus medos. Vamos discutir dos prós e os cons de fazer de tal forma, dessa forma versus aquela forma, sabe? Você tem que considerar, não vai ter um mundo maravilhoso onde você sempre vai conseguir o que você quer. Então, é sempre importante você decidir o que é que você quer arriscar versus o que é que você não está disposta a arriscar, né? Os dois lados, né? Tem o ganha, tem o perde. Sim, E então... me fala uma coisa, Golden Card. Nossa Golden Senhora. Visa. É Golden Card, Golden Muito Visa, não sei como é que obrigada, chama isso. Me fala. Eu quero saber, existe isso? Já, ou melhor, já está em voga, está funcionando ou não? Me fala o que é e como é que funciona. Olha, para criar isso, eles precisam passar uma lei, né? Até agora nada foi introduzido no Congresso para passar essa lei. Então, Então aquilo, ó, tenho 5 milhões, vou comprar meu Golden não existe Visa, isso. Golden Card, não. É. Então, tudo que a gente escuta vem do executivo, de falar, a gente quer fazer, a gente está criando um website, a gente quer julgar a demanda se essa lei existisse. Mas não existe essa lei. Então, assim, muita gente tem vindo para mim e perguntado, muita gente. E eu não tenho como dizer o que vai acontecer, se o Congresso vai passar algo, porque tudo que é imigratório é muito difícil de passar pelo Congresso. Tá. Né? Então, uma lei precisa existir. Essa lei hoje não existe. Isso tem que ser apresentado como uma proposta de lei em um dos braços do Congresso, seja House of Representatives ou Senate, tem que ser votado, tem que ir para o outro braço, então, se você apresentou no House, tem que ir para o Senado. Daí, os dois braços têm que concordar no que será a lei, para daí ser votado e para daí o presidente sign into law. Tá. Então, hoje não existe isso. Hoje o que existe é o programa EB5, que é o programa que você utilizou para conseguir o seu green card. Esse sim existe. Ele tá para expirar em 2027, porque é uma lei que sempre foi temporária, sempre com uma data de expiração. Até durante o meu processo, era o Biden que era o presidente, ficou um ano suspenso. Suspenso, Que ele adorava. Que deve ter sido um estresse enorme. Nossa, total. Então a lei ficou suspensa por um ano entre 2021 e 2022. Foi enacted uma lei, o Reform and Integrity Act de 2022, que é válida por 5 anos, então expira em 2027. Só que uma coisa muito importante dessa lei, tem uma cláusula da lei que a gente chama de grandfathering provision, que expira em setembro de 2026. Então, o que é esse grandfathering provision? Hoje você vai lá, você investe, você inicia o seu processo com a imigração. A imigração é lenta. A imigração não decide de noite para o dia o caso. Um processo de B5 pode levar 3 anos para ser, decidido. O meu também, além disso, de ter essa suspensão enquanto o Biden é presidente, eu peguei a época do Covid. Então, o Covid atrasou tudo. Então, o meu demorou quase 4 anos. Então, a expectativa não pode ser que a imigração será rápida na decisão dos casos. Então, esse grandfathering provision é muito importante, porque se você investe em 2027, a lei pode até ter em vigor, mas se a lei não é renovada, se não tem um ato do Congresso, você está exposto a se você realmente vai conseguir essa aprovação não, passado-se o sunset date, que é setembro de 2027. Então, para quem está querendo fazer B5, é importante você fazer antes de setembro de 2026 para pegar essa cláusula da lei que é o grandfathering provision. Porque daí se a lei muda, se a lei expira, você ainda está grandfathered. Não sei como falar isso em português, mas Grandfather seria avô, mas acho que eu entendo que tem uma segurança aí de... a lei pode mudar, a lei pode acabar e você ainda tem a segurança da lei que estava em vigor quando você começou o processo. E imigração sempre foi um projeto
de eleição para ele ser reeleito, né? E hoje a gente vê muitas pessoas sendo deportadas. Sim. Acontece pessoas que não têm a documentação para estar vivendo aqui. Nessa, muitas pessoas boas, muitas pessoas idôneas acabam sendo deportadas e outras também que deveriam ser. Então, né? São os dois lados, né? Uma judiação quando a pessoa é boa, está aqui vivendo sem ter causar nenhum perigo, acho que, né, para as outras pessoas. Sim. Que acho que é isso que o ICE principalmente vê, né? Essa segurança aí do ir e vir de todos, digamos assim. Eu acho que o momento que a gente vive hoje é um pouco difícil porque muita gente fala sobre legalidade, né? Se a pessoa está legal nos Estados Unidos ou não. Esse termo legal é muito difícil de você explicar. Porque, por exemplo, uma pessoa pode estar legal como você porque você tem o green card, você está legal nos Estados Unidos. Uma pessoa está ilegal porque a pessoa, sei lá, entrou pelo México, ou a pessoa entrou com o visto de estudante e ficou, ou um visto de turista e ficou, passado o tempo, os 6 meses, né, que podia ficar aqui, essa pessoa está ilegal nos Estados Unidos. O cinza e as pessoas que aplicaram para algo e que a imigração demora muito tempo para decidir o caso. Ok. Esses casos são os mais difíceis. O que está acontecendo hoje são as pessoas que aplicaram por asilo nos Estados Unidos, que ainda não tem o caso decidido. Tem gente que está aqui há 5, 10 anos esperando a decisão do governo se vão dar asilo ou não. E essas pessoas estão indo para sua audiência e lá chega o ICE e, bota elas em deportação. Isso está acontecendo nas cortes de imigração, onde a pessoa finalmente tem a sua audiência para apresentar o seu caso de asilo e estão sendo deportadas. Esses são os casos que a gente tem visto hoje, né? Casos de asilo. A gente ainda não viu esse cenário para casos de employment-based petitions, né? E eu acho que é porque existe muito abuso em casos de asilo, né? Então você volta para a questão de quando você abusa muito de um sistema, daí as repercussões acabam caindo em cima de todo mundo. Mesmo lá, o bom acaba pagando pelo ruim. Por quem fez ruim. Então, o que acontece muito com asilo é muita gente indigente que não tem dinheiro para pagar um advogado, vai para uma igreja e a igreja fala, não, vamos fazer o seu caso, mas não são advogados. Ou também tem muitos advogados que não têm escrúpulos. Isso é realidade. Tem muitos advogados que falam, paga, a gente faz. E tem que ter muito cuidado com essas pessoas, porque daí, se o caso é fraudulento, ou se o caso não tem um mínimo de evidências para poder mostrar credibilidade, daí a imigração vai ver como um caso, um frivolous case, um caso de frivolidade? Existe essa palavra em português? Eu não sei. Um caso que não tem mérito. Ok. Um caso que não tem mérito. Então, se o caso não aparenta ter mérito, daí a imigração vai cair em cima falando você está abusando do sistema, você está tentando comprar tempo nos Estados Unidos, tentando se beneficiar da autorização de trabalho e agora você vai sofrer as consequências. Isso é uma questão muito infeliz. Uma pergunta. Existe meio melhor de se estar aqui legalmente? Por exemplo, eu entrei pela border, enfim. Cada caso é único. Não tem como julgar se é Nós um já melhor tivemos ou aqui, pior. eu recebi já o Joey de Freitas, ele hoje é do exército americano e tal, ele entrou ilegalmente, mas entrou ali pela border e tal, enfim, acabou ficando, foi julgado e permitiram que ele ficasse, né? E hoje está até no exército. Então, por isso que eu pergunto, ou não? Cada caso é único. Há pessoas que realmente se apaixonam por alguém que tem a cidadania americana, e daí essa pessoa pode patrocinar o green card. Se a pessoa entrou pela fronteira, essa pessoa precisa pedir um perdão, porque não é só, eu casei com americana e agora eu quero meu green card. Existe uma necessidade de pedir um perdão, e esse perdão é discricionário.
Existem pessoas que vêm a negócios, então a solução seria ou patrocínio pela empresa, daí você tem que ver, a empresa quer patrocinar ou não. E quanto que é para você tirar um visto ou um green card hoje? Tem várias. Mais ou menos, uns olha, 20 mil, 30 mil dólares. Se eu sou a empresa e eu tenho uma pessoa trabalhando para mim com visto temporário, eu não tenho uma motivação muito grande de aplicar para o green Sim. card por agora, porque eu tenho, sabe, essa pessoa Um vai custo ter alto. não só o custo, mas também tem a questão de que a pessoa não tem mobilidade de trabalho, né? Então essa pessoa não Até vai. que seja julgado também o caso. Exato. Uma vez que a pessoa tem green card, a pessoa pode sair dessa empresa e ir para outra, né? Então, agora eu tenho controle. Essa pessoa não vai sair daqui porque essa pessoa precisa do green card, do visto temporário e eu estou patrocinando, né? Então, tem diferentes motivadores. Se a pessoa tem uma boa maneira de se autopatrocinar para o green card, esse é o ideal, Tá. né? Mas aí a imigração é exigente. Senão, sabe, todo mundo se patrocinaria. Então, para se autopatrocinar para o Green Card, você precisa ou ter habilidade extraordinária, mostrar que você, sabe, está no patamar da sua área de expertise, né? Seja cientista, seja em business, seja em arte, seja em esporte, seja em educação. Você pode ser um grande esportista, como você pode ser um pioneiro que, sabe, que desenvolveu algo na área de tecnologia e que merece um green card. Esses são casos de habilidade extraordinária. Se você tem mérito para esses casos, essa é realmente a melhor maneira, porque você faz um caso pedindo uma resposta rápida ao governo, você consegue uma decisão em 15 dias e daí você ou ajusta o seu status ou vai ao consulado para pegar o seu green card. Geralmente é o caso mais rápido. Daí você tem interesse nacional, que é uma demanda de agora vários anos para você conseguir um visto na cota, né? Porque a gente falou de cotas, né? A categoria B2 tem pelo menos uns 3 anos de espera para você conseguir um green card mesmo tendo o seu caso aprovado. E tem as complexidades de provar se o que você vem fazer tem mérito substancial, importância nacional e se você está bem posicionado para avançar esse interesse. Então, você tem a questão de mérito e você tem a questão de espera. Daí, o EB5 também é uma ótima maneira de você se autopatrocinar, desde que você faça a sua due diligence, porque EB5 é um investimento. Para fazer um investimento, não é, tá aqui os meus 800 mil ou 1,05 milhões de dólares e me dá o green card. Você está investindo em um projeto que tem que ter uma capacidade de criar pelo menos 10 empregos. É um investimento em risco, onde não tem uma segurança específica de retorno. A segurança está no projeto em si. Eu ia te perguntar. Então, eu investi num projeto, graças a Deus, meu deu certo. Mas eu investi num projeto que não deu certo. E aí, aqueles... É muito milhares de importante dólares? você fazer a sua due diligence. Eu vou usar 2 exemplos, um de casos que deu muito certo e outros de casos que deu muito errado. E disclosure, os que deram muito errado, eu tô agora tentando consertar, mas não fui eu que fiz. Mas, exemplo, você foi lá e você investiu num projeto que está na planta. Você lida com construção, você sabe o que é construção. Eu investi num projeto que está na planta, a primeira pergunta que eu tenho é, incorporadora, você já alinhou todo o capital para essa construção? Porque se o meu capital como investidora é um projeto de 100 milhões de dólares, eu estou aqui investindo 800 mil dólares. Esses meus 800 mil dólares não vão finalizar o projeto e não vão criar os 10 empregos. A incorporadora tem que ter o dinheiro para começar e terminar o projeto. Vamos supor que eles constroem o suficiente para criar empregos, mas não para vender o projeto para conseguir o dinheiro para pagar os investidores. Daí o seu risco é financeiro. Pelo menos você conseguiu criar os empregos, o dinheiro tem que estar em risco por pelo menos 2 anos, mas pelo menos o seu green card, sabe, você conseguiu, não vai conseguir o dinheiro de volta. Se eles não conseguem capitalizar a construção suficientemente para criar os empregos, eles estão botando em risco o green card e o seu dinheiro. O dinheiro. Agora, vamos supor que você vai lá Isso e daí também o governo é isento, porque você que escolheu com quem você ia investir, foi uma escolha totalmente sua. Não existe investir com o governo. Isso não existe. É projetos que o governo entende que são benéficos para a área de desenvolvimento. A aprovação do governo é para projetos privados e a aprovação está em cima do potencial de
benefícios econômicos, de Aham. criação de empregos, de, sabe, Infraestrutura da área. infraestrutura E da tudo mais. área, exato. Mas a aprovação não é em cima de a gente vai te dar o green card, né? Um, agora, projetos que dão muito certo. Vamos supor que você entra com seus $800 mil num projeto que está inteiramente capitalizado, onde você está investindo para repagar financiamento de ponte que a incorporadora tirou. Então, vamos supor, é um projeto de $100 milhões, 70% é o JP Morgan que está financiando, completamente hypothetical, né? Uma hipótese. 70% o JP Morgan está financiando, 20% a incorporadora está financiando, tem 10% que eles pegaram empréstimo no mercado secundário, mas a taxa de juros está lá em cima, 15%. Mas foi contemplado que esses 15% de juros seriam replaced, sabe, entraria o EB5 cobrando 8% e, sabe, baixaria o custo do projeto para a incorporadora. Isso é completamente hypothetical, mas é parecido com vários clientes que eu tive, onde eles entraram num projeto similarmente estruturado, conseguiram o green card, conseguiram dinheiro de volta, porque o projeto foi construído, os empregos foram gerados, o projeto eventualmente foi alugado para tenants e teve um cash flow para pagar os investidores de volta. Esse é um projeto conservador. Então, quando eu trabalho com clientes de B5, um advogado não pode dar conselho financeiro. O que Ele a não gente fala, pode dar... entra nesse, não. Ele Não. te dá opções de empresas que daí ela vai procurar o projeto. Eu trabalho com o investment broker. O investment broker é que dá opções de investimento. Ok. Eu estou falando, olha, o meu aconselhamento é sobre as leis. Como é que as leis se aplicam nesse projeto? Tá. Então, eu posso explicar para o meu cliente como é que é estruturado o projeto, sabe? O que watch out for, né? O que Tomar cuidado. tomar cuidado pelas leis, né? Um analista financeiro está olhando as finanças do projeto. Ele o analista financeiro está indo Mais especialista ali nos números. nos números. Eles estão indo assim aprofundadamente para entender as finanças do projeto, né? Então eu sempre falo, olha, você tem que lidar com o investment broker e com o advogado. Aí aquela engrenagem que daí cada um é especialista, né? Exato. No seu conteúdo, e daí mais vocês todos somando aí acabam realizando o sonho da pessoa de ter o green card. De novo, planejamento. Planejamento vai para as pessoas certas, né? O advogado que fala que pode indicar projetos não é um bom advogado, porque esse advogado, sabe, está entrando numa área que não domina. Quem é um investment broker é regulado pelo FINRA, que é um outro órgão, sabe, de regulamentação do governo. Um investment broker é auditado pela FINRA. Ele tem que ter o best interest of the investor in mind, sabe, o melhor interesse do investidor, né? Então, são especialistas diferentes, auditados por entidades diferentes, né, e que dominam da sua área. Mas é assim que eu lido com investidores EB5, e como eu mencionei, os investidores que eu geralmente começo com o processo, até agora, knock on wood, tudo deu certo. Mas Porque isso, eu né? vou com a especialista de investimentos, com o investment broker. Os que vêm para mim tudo errado, daí a gente tenta consertar, mas é um pouco difícil, né? Mas é isso, mas também acho que muito por conta da tua essência, dos valores que você carrega, né? Dessa seriedade com que você trabalha, né? E como você faz, Lô, para balancear família, trabalho, leva trabalho para casa ou não consegue se desligar? Olha, como toda esposa, mãe e profissional, nunca é fácil. O meu marido é excelente. Eu, assim, kudos pro meu marido. Ele é americano. Aqui nos Estados Unidos a gente não tem babá, a gente não tem empregada doméstica, sabe? Então,
o suporte do meu marido é essencial para eu conseguir fazer o que eu faço. Meu filho também, nossa, eu sou blessed pelo meu filho. O meu filho não me dá muita dor de cabeça, e olha que ele é um adolescente. Ele está com 15 anos, é adolescente. Mas, olha, eu respeito os meus finais de semana. Eu não trabalho de final de semana, a não ser que seja uma urgência. Por exemplo, esse final de semana eu sei que vou ter que trabalhar, porque eu tenho 2 casos que têm que ser submetidos na segunda-feira, senão eu perco o prazo. Então, com exceções, eu não trabalho de final de semana. Eu tenho escritório em casa e eu tenho escritório no escritório. Eu tenho lá meu workstation, que eu geralmente tento trabalhar de casa se eu preciso estar presente com a minha família. Mas eu também prezo muito a minha saúde, porque quem não se trata não consegue tratar dos outros. Então eu faço muita yoga, eu faço muita Ashtanga yoga, e eu também, alimentação 100%, eu sou muito, você sabe, eu sou super picky no que eu como, e eu tenho uma rotina. Eu acho que, ao final das contas, é rotina. Se você consegue desenvolver uma boa rotina, você consegue ser organizada o suficiente para ser uma boa mãe, uma boa esposa e uma boa advogada. Se você não é organizada, daí é difícil. E Lu, tem um momento aqui do Mel Talk em que eu peço para que você converse com você no futuro, você que já realizou todos os sonhos, você que já, né, chegou achieved aí no seu ponto máximo, na sua essência, e que você fala com o espelho. Então eu queria te convidar agora para falar com você mesma e o recado que você quer passar para você. Oi, Lu. Sou eu, Luciana, com 70 anos de idade, refletindo na minha vida e pensando no que é que eu quero parabenizar você por uma vida bem vivida. E uma das coisas que eu queria te dizer é que dinheiro não é tudo na vida, e que eu tenho muito orgulho pela carreira que você criou, que você desenvolveu ao decorrer de muitos anos, focando sempre em fazer o que é melhor para os seus clientes, focando sempre na pessoa, né, em vez do número, né, a pessoa que você representa, em vez de ser um de vários casos que você tem, porque são pessoas humanas que você ajudou. Também quero te parabenizar por ser uma boa mãe, uma boa esposa, pelo impacto que você teve na vida da sua família e na vida de todo mundo que você pôde ajudar. Esse impacto é o que mais vale na vida, é uma das coisas que mais eu valorizo hoje, com 70 anos de idade, refletindo na minha carreira e na vida que eu vivi por todos esses anos. Parabéns! Então, Lu, você acabou de conversar com você, né, com a sua essência. E eu queria saber se tem mais alguma mensagem que você queria deixar para as outras pessoas. Alguém que está precisando, às vezes, de um escritório de advocacia, alguém que quer migrar para os Estados Unidos, ou já está aqui legal e quer se resolver. Eu acho que ajuda eu explicar o que é o meu perfil de cliente, né? O meu perfil de cliente, eu lido muito com empreendedores, né? Onde as decisões são feitas de forma, assim, rápidas, né? E para a imigração, eu tenho que sempre explicar que você não pode decidir de forma rápida, porque você está lidando com um órgão governamental que é burocrático e onde você está pedindo algo. Você não está demandando um direito, você está pedindo algo para o governo. Então, planejamento é essencial, foco no futuro e não só nas necessidades imediatas é essencial. A colaboração com o seu advogado, porque o fato é que você está contratando uma pessoa pela expertise jurídica da pessoa, mas é um trabalho colaborativo. Então, os meus clientes têm que dedicar tempo para os seus processos. Não pode ser só, eu contratei, agora você se vira, porque o fato é que eu preciso do input do meu cliente para poder fazer um bom trabalho. E, terceiro, tenha contingências. Eu geralmente, quando eu lido com uma estratégia migratória, eu tento criar um plano A, um plano B, um plano C. Porque, por mais que a gente tente, talvez, sabe, a gente tenha que ir para o plano B ou talvez para o plano C. Então, tem que ter margem de erro, né? Não é uma ciência exata e é algo que provoca ansiedade. Então,
Para mim, a melhor maneira de lidar com a ansiedade é ter um certo ownership do seu caso, né? Então, eu geralmente a participação entre advogado e cliente é essencial, porque daí o cliente também tem ownership, participação no processo e sabe o que está acontecendo, entende o raciocínio e o que entrou nas decisões que foram feitas. Isso para mim é essencial num relacionamento entre advogado e cliente. Bem, então essa daí é a Luciana Fischer da Hunter Taubman Fischer Lee. Sim, Hunter Taubman Fischer Lee. Eu sou a Fischer. Ela é a Fischer. Eu sou a Fischer. Espero que vocês tenham gostado e continuem com a gente para mais episódios e mais informações, mais insights e mais ideias que possam valer a pena. Fiquem com Deus e até a próxima.